som. Deixa eu regular aqui. Som. Tá bom? Tá bom. Deixa eu aproveitar. Vou colocar um cronômetro aqui. Que eu vi que nas últimas pregações tem passado muito da hora. Não pode passar não. Boa noite. Mais um privilégio estarmos aqui nessa noite, podendo louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo também. Vocês estão vendo que eu estou um pouquinho mais arrumado, que agora tem, né? Tem que ficar mais apresentável. Não pode vir de camiseta. Vamos estar compartilhando, dando sequência na nossa pregação, a vida de Davi, nossa série. Mas eu tenho duas mensagens essa noite. A primeira, bem curtinha. Cuidado daquele que pensa que está de pé. Essa semana aprendi literalmente isso. Levei um capote na escada fenomenal. Então, cuidado. Quando você menos espera, você cai. Põe os dois pezinhos para cima assim, parece desenho animado que vai quicando assim, até terminar a escada. Então, tem hora que a gente acha que está de pé, cuidado, a gente cai. Mas vamos lá, início da nossa pregação. O tema dessa noite é uma pergunta. Vamos refletir um pouquinho. Áreas que Davi se mostrou aprovado. E você? A gente vai estar vendo algumas áreas onde Davi foi aprovado diante de Deus. E você? Será que também seria aprovado nessas áreas? Que áreas são essas? Na última pregação aprendemos um pouco com a vida de Samuel e um pouquinho sobre a vida de Davi. Só demos uma pincelada final sobre o perfil de Davi ali, um servo humilde e fiel. Vimos em nossa mensagem como Deus respondeu e proveu ao coração amedrontado de Samuel. Ele sabia que precisava de um sucessor e nada de... E agora? Saul foi rejeitado, estava com medo de Saul, mas Deus provê ao coração de Samuel, mostrando que ele já havia escolhido alguém, um servo humilde e fiel. E hoje eu quero olhar um pouco mais de perto essa figura do servo humilde, do servo fiel, desenvolver um pouco mais essa figura que estamos aprendendo da vida de Davi. Essa é a nossa série, esse é o nosso propósito. O que a gente aprende? O exemplo que Davi deixou para nós. E eu quero começar ilustrando um pouquinho, para trazer à tona mais o nosso dia a dia, o nosso contexto. Se eu olho, às vezes, para a necessidade, eu quero pegar a ilustração de alguém que chame mais atenção e tal, e dessa vez eu não consegui. Mas eu tive que olhar minha própria vida. Então eu serei a ilustração hoje, para a gente tentar entender o ponto de vista hoje. Gabriel, só desculpe interromper. Você pode colocar o microfone um pouquinho mais para cima, porque à medida que você se mexe. Isso. Alô, o som? Ficou melhor. Ficou melhor. Tá melhor assim? Desculpa. Eu acho que é o vento aqui também que fica fazendo. Fica fazendo zunido no microfone. Mas eu olho estava falando da ilustração. Eu quero perguntar, já se sentiu fazendo menos do que poderia fazer? Você já se sentiu um pouquinho inútil? Ou talvez, não, eu podia fazer muito mais. Por que me largaram aqui fazendo isso? Poderia estar lá na frente, tenho capacidade para tal. Engraçado que na época de seminário, Deus começou a trabalhar. Eu acho que todo seminarista passa por isso, para ser bem sincero.
chega no seminário, começa a estudar e ó, não, teologia aqui, doutrina, tal livro e não sei o que, acha que já está apto. Não, porque vai ter um acampamento no verão, tem que ser o preletor. Eu vou ajudar lá e vou fazer. Não, você vai cortar grama. Pô, tanta coisa para eu fazer. Eu preenchi a aplicação lá falando no começo do ano que eu era jogador de vôlei e tal, posso estar lá ensinando vôlei, tem a escolinha de vôlei lá no acampamento, cortar grama. Eu posso fazer mais do que isso. Não, você vai cortar grama. E por 2 verões seguidos, os ministérios que eu tive em acampamento lá com o seminário foram cortando grama, carregando carvão, fazendo obra, montando coisas que você nunca... Você, Deus, por quê? Especialmente no 2º ano que eu estava lá, teve esse momento que, infelizmente, meu avô veio a falecer. Eu tinha acabado de chegar na República Tcheca e o seu avô morreu. O que eu faço aqui? Eu podia estar sendo mais útil em casa, poderia estar voltando, estar com a família, ou fazendo alguma coisa, ou ser um pouco mais útil no acampamento, fazer outras coisas. Não, você vai preparar as coisas que precisam, limpar a piscina que está toda vazia para poder colocar água, você vai cortar a grama, você vai limpar o terreno que está lá em cima, no meio do matagal. E por diversas vezes você, sozinho, debaixo do sol, naquela solidão, pensando, o que eu estou fazendo aqui longe de casa? E se sentindo desprezado. Poderia estar fazendo mais. Tem tanta coisa que poderia estar encaixando, fazendo de outra maneira diferente, e a gente acha que a gente pode ser usado de uma maneira melhor. E minha pergunta é, você já se sentiu que poderia fazer mais? Como introdução, eu quero chamar a atenção o seguinte: vivemos num mundo em que precisamos causar uma boa impressão. Essa é uma triste realidade. Onde até mesmo é difundida a ideia que a primeira linguagem que é passada às pessoas é sua vestimenta, sua postura. Por isso que hoje eu vim mais arrumadinho. Bom, se tem a câmera, então tem que... A primeira linguagem que passa é a vestimenta. É o respeito. Ou então a falta de respeito pela vestimenta que está usando. Com isso estamos atolados em um mundo de avatares. Vocês sabem do que é isso? Já ouviu falar? É o filme Avatar. Mas o que significa avatar? O que está por trás disso? É simples. Alguém tem alguma conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn? Você cria o seu próprio perfil. Esse é o seu avatar. Aquela perfil que é criado. E eu te pergunto, qual a mensagem que você quer passar para o mundo? O seu perfil criado. Queremos impressionar? Mostrar mais do que somos? Esconder, talvez, o que não somos? Quer dizer, esconder, talvez, o que realmente somos. Desculpa, mudei aqui. E eu tenho uma mensagem para vocês. Gravem essa frase que eu vou falar. Você nunca vai ser uma mulher ou um homem de Deus se sua filosofia for a de causar boa impressão. Se você vive e o propósito da sua vida é para tentar ficar agradando a homens, causando boa impressão, ser aceito pelos outros, você não vai conseguir ser uma mulher e um homem de Deus. Piedoso, que glorifica a Deus, que anda com Deus. Para extrairmos um pouco mais do perfil de Davi e entender o que Deus viu, o que Deus se agradou de Davi,
precisamos olhar um pouco nas entrelinhas. Isso é meio perigoso na hermenêutica. Começar a querer extrair coisa que não está muito bem escrita. Mas a gente tem um contexto amplo, que a gente vai para frente e vai para trás e começa a pensar algumas coisas e a extrair lições. E é um contexto da realidade em que Davi foi encontrado. Que realidade foi essa? Nós já tivemos 3 mensagens aqui falando de um contexto geral, político, da época, da necessidade de um sucessor, da nação querendo um rei, Saul sendo nomeado pela sua aparência, a maneira como Saul se portou. Mas no meio desse contexto, até aqui a gente já sabe algumas informações. Até aqui sabemos que Deus já tinha observado a casa de Jessé. Porque lá atrás, quando Deus fala para Samuel, não, já escolhi um. E depois, um pouquinho mais para frente, se não me engano, no capítulo 15, começo do 16, ele fala, vá até a casa de Jessé. Deus já conhecia a família de Jessé. Já tinha passado pela casa de Jessé. Já conhecia os filhos de Jessé. Tanto que quando Samuel começou a olhar os filhos, com certeza é esse. Deus não é esse. Deus não olha como o homem vê. Até aqui a gente sabe que Deus já tinha conhecido essa casa. Conhecia os irmãos de Davi, que aparentemente poderiam ser reis, de acordo com os olhos de Samuel. Deus já havia acompanhado as atitudes de Davi no seu trabalho diário. Qual que é? Apacentando rebanho. Nós vimos, vai lá buscar Davi, que está apacentando o rebanho, está sozinho, esquecido lá, desprezado ali, solitário. Deus já havia escolhido um entre uma nação toda, segundo o seu coração. Pois Deus não se importou com o exterior, com a boa impressão, mas havia aprovado Davi em todas as circunstâncias de sua realidade. A gente não sabe com exatidão o dia a dia do trabalho de Davi, como ele estava vivendo, mas nós temos algumas informações sobre isso. E diante desse cenário, dessa realidade, quais as áreas que Davi se mostrou aprovado e que podemos extrair lições preciosas para aprendermos a nos tornar homens e mulheres de Deus? Quais áreas? Quais áreas foram essas que Deus olhou Davi e está aprovado, eu escolhi esse? Será que foi a boa aparência? A boa impressão causada? A boa vestimenta? Vamos abrir 1 Samuel capítulo 16. Na última pregação nós lemos até o versículo 13. Olhamos um Samuel triste, amedrontado, já sem saber como que iria suceder as coisas. E Deus começa perguntando até quando irá se entristecer por causa de Saul. E depois o Senhor encaminha Samuel à casa de Jessé, falando, ofereça sacrifícios e eu vou te mostrar quem eu quero que unja, o meu escolhido. E vai irmão atrás de irmão atrás de irmão, não é esse, não é finalmente aquele que estava lá. E continuando os versículos, do 14 ao 23, acompanhem comigo. Vamos ler o 13 também para pegar essa transição do contexto aqui. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Samuel.
e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Até o versículo 23. Nós vamos dar um pulo para o capítulo 17, em alguns versículos, para entender um pouco mais do contexto desse capítulo 16. Então a gente vai pensar algumas informações do 17 para trazer aqui e a gente extrair algumas lições para não colocar algumas lições muito no vácuo aqui. De onde que tirou isso daqui? Está inventando? Não, tem contexto. E a primeira lição que eu quero trazer à tona, eu quero chamar a atenção, que a pergunta é: quais as áreas que Davi se mostrou aprovado? Que área é essa? A primeira área é solicitude e monotonia. O que é isso? Solicitude e monotonia é um instrumento singular para fundamentar uma edificação. Isso é a realidade que Davi enfrentou nesse contexto. Solicitude, quando eu digo aqui, não é alguém solícito, mas é alguém separado na sua privacidade, mais recluso, solitário. E monotonia, acho que todos sabem empregar essa palavra. Monótono, parado, chato. Mas essas duas palavras eu coloco como um instrumento singular que Deus usa para fundamentar uma edificação, para começar a construir. É o fundamento para o início de uma construção. Interessante que no contexto, quando a gente olha as séries das mensagens que a gente fez, as mensagens da série que a gente fez já, 3 mensagens que fizemos, Deus não iniciou um trabalho na vida de Davi no momento em que foi ungido. Não foi a partir de agora que Samuel ungiu, eu estou começando a trabalhar, não. Ele já observava, já trabalhava, já estava provando. Não iniciou um moldar na vida de Davi quando foi consagrado rei e cheio de popularidade, mas foi nos campos solitários e monótonos do seu trabalho que Deus provou a sua fidelidade. Observe o versículo 11 comigo, no capítulo 16. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Todos os irmãos estavam lá. Onde está? Ainda tem um caçulinha, está lá, está longe, está sozinho, está separado, tá?
fazendo o trabalho que ninguém queria. Davi ficava no campo sozinho, até mesmo esquecido. Jessé apresentando os filhos, filho após filho. Agora é esse, agora é esse. Chegou uma hora, Samuel: são esses todos os seus filhos? Verdade. Tem um rapazinho lá no campo. Mais ou menos isso o contexto aqui. Que Davi ficava no campo sozinho, cuidando das ovelhas sozinho, e até mesmo esquecido. Não só esse versículo, mas Davi era zeloso, apesar de estar lá sozinho, desprezado. Ele não fazia o trabalho de qualquer jeito. Eu fico imaginando, quando eu estava na República Tcheca, eles chegaram para mim e falaram assim: Gabriel, o negócio é o seguinte, está vendo todo esse mato aqui? Eu, tô, pode cortar. Eu, beleza, o mato é alto, não é tão grande, vou passar uns 2, 3 dias aqui, e esse vai ser meu trabalho, porque se eu termino rápido, daqui a pouco vão me passar um trabalho mais pesado. Então, vamos fazer com calma aqui, motorzinho aqui, cortando. Ele, só que tem um porém. Eu, porém. A cada metro quadrado tem uma árvore plantada, e ela está escondida aí. Você tem que achar ela e não cortar ela. Sério. Aí começa. E vai. Aí você ia cortando assim com cuidado. Aí quando você via, ai meu Deus, matei a árvore. Daí eu comecei a tentar mudar um pouquinho o foco. Não, vou colocar varetinha. Eu vou achar primeiro e depois eu corto. Eu colocava a varetinha. Daí eu ia cortando, a varetinha está aqui. Mas mesmo assim, quando eu via, era uma árvore. Ainda bem que não tinha o pessoal do meio ambiente para me processar lá. Senão eu estava enrolado e preso até hoje. Mas foi um trabalho árduo, sozinho, solitário. E a verdade é que se eu quisesse ficar enrolando, não tinha ninguém me vendo ali. Estou sozinho aqui, o pessoal está quase 1 quilômetro para baixo. Vou ligar a máquina, dar uns... só fingir que eu estou aqui e não está dando para trabalhar não. Quebrou o negócio, faltou o nylon. Eu não vou cortar tudo isso. E sozinho é muito fácil a gente começar a enrolar. Mas Davi, ele fazia com zelo o seu trabalho. E o trabalho até mesmo que era desprezado por seus irmãos. Trabalho que os outros não queriam fazer. Olha comigo ali, capítulo 17, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então aqui, apesar de ele estar irritado, meio com ciúmes do seu irmão, a gente entende um pouquinho do contexto. Eu não sei quantos tiveram a experiência de escutar historinhas do rei Davi e tal. Parece que a gente cresce que ele está no rebanho, nas pastagens, tudo verdinho, bonito. Não, é no deserto. É poeira. É quente. Ninguém quer fazer. E ainda mais poucas ovelhas. Aquelas poucas ovelhas. Ficar o tempo inteiro embaixo do sol só por causa dessas poucas ovelhas. Mas Davi fazia com zelo. Olha o versículo 15, daqui do capítulo 17. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ia levar comida para os irmãos, mas ele não deixava as ovelhas, ele voltava. Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos, ver se está tudo bem. Opa!
Ah, estou voltando porque eu tenho que cuidar das ovelhas. Zeloso. Apesar de ninguém gostar, apesar de ser um trabalho árduo, esquecido, solitário, ele ia lá e voltava. Ele não aproveitava a oportunidade como muitos de nós faríamos. Ah, não deu para voltar, fiquei lá enroscado com meus irmãos e... Davi, onde você estava? Onde foi? Ih, sempre quando estou. Não, ele voltava. Olha o versículo 20, capítulo 17. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Opa, pulei o versículo 20, virou a coisa. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carne e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Levantando-se de madrugada. E fez o quê? Eu não posso deixar meu rebanho sozinho. Deixa outro pastor no lugar. Cuida aqui das ovelhas enquanto eu vou lá. Zelo. Davi era zeloso com um trabalho que os outros desprezavam. E nesse ponto eu falo que a solicitude, a monotonia é um instrumento singular para edificar, porque só poderemos assumir grandes responsabilidades quando aprendemos a ter responsabilidade quando estamos com um trabalho que ninguém mais quer fazer. Você é responsável pelo trabalho que ninguém mais quer fazer? Você é fiel, responsável, mesmo quando os outros não estão te vendo, quando está sozinho, solitário, no meio do nada, sem vontade alguma de estar lá. Quando aprendemos a ter fidelidade, mesmo que quando outros estão em posições mais favoráveis do que nós. Muitas vezes a gente fica olhando para os outros. Ah, queria estar na posição dele. Estou cansado de estar no mesmo trabalho que eu estou. Queria ganhar uma promoção ali. Ninguém me vê aqui. Estou perdido aqui. Estou desprezado aqui. Ninguém quer fazer, nem eu. Não, é um trabalho que foi designado para ele fazer com zelo, com fidelidade. E somente nas pequenas coisas, sendo responsável nessas pequenas coisas, é que Deus poderia confiar um reinado na mão dele. Agora eu não lembro qual o versículo, não sei se o Mara Marques sabe de qual é esse. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Eu esqueci de pesquisar. Se alguém conseguir achar, depois fala que coloca para gravação aqui. Segunda área que Davi foi provado. Um outro instrumento que Deus usou na área de Davi. E eu coloco aqui como anonimato. É Lucas 16:10. Então quem quiser anotar, Lucas 16:10. O Google falou. Amém pelo Google. Anonimato, segunda área. Ferramenta primordial para ajustar o caráter em humildade. Homens e mulheres de Deus, líderes servos em potencial, são primeiro desconhecidos, invisíveis, pouco apreciados e não aplaudidos. É no contexto do anonimato que se constrói o caráter. E eu coloquei assim, o anonimato é o fruto de uma decisão de humildade. Olha o versículo 13 do capítulo 16. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Davi foi ungido. Aqui nesse versículo ele não diz com clareza que Samuel explicou para ele: estou te ungindo para ser rei. Mas se você olhar o contexto de toda a narrativa, de todo o livro histórico,
com certeza é: Davi, você vai ser rei. Você está sendo ungido para tal. Davi foi ungido. Davi sabia que seria rei. E o que ele fez após saber que seria rei? Você começa o versículo 14, porque Samuel voltou para Ramá. Teve alguns dias corridos aí até voltar, passou isso, algum período de tempo ocorreu aqui. E começa o versículo 14 falando que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito maligno vindo da parte do Senhor, atormentava e estava precisando. Não, acha alguém que toca harpa. Onde que foram buscar Davi? Lá no campo, pastoreando. Ele não estava lá tomando banho, esperando, colocando terninho, agora vou me chamar que eu vou ser rei, eu vou entrar lá no palácio, e começou a falar para todo mundo, anunciar em todas as partes, nos 4 cantos da terra: eu vou ser o próximo rei de Israel. Não. Humildemente se retirou e foi esperar o tempo de Deus. Vou continuar o meu dia a dia, a hora que Deus quiser. Se Ele me ungiu, Ele vai me trazer até a posição que eu preciso. Eu tenho que continuar o que eu estou fazendo. Davi não esperou tratamento especial, nem ficava proclamando que seria rei, apenas voltou para o seu rebanho. Olha o versículo 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava esperando o tempo de Deus. E o que você faria se anunciassem que você seria rei? Finalmente, não quero mais cuidar das ovelhas. Deixa as ovelhas para cá. Agora vou dominar aqui na minha casa. Meus irmãos não mandam mais em mim. Eu vou falar o que tem que ser feito. E ó, com quem você está falando? Eu sou o próximo rei, cuidado. Ele ficou no anonimato. E o anonimato é fruto de uma decisão de humildade. Mas também o anonimato não é desculpa para mau testemunho. Ninguém sabe que eu vou ser rei mesmo, então eu faço o que eu quero. Não. Saiba que sempre estão nos observando. Olha o versículo 18, do capítulo 16. Um dos oficiais respondeu. Que oficial? Não sabemos quem. Alguém via e observava a vida de Davi no seu dia a dia. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Testemunho. O anonimato não é desculpa para um mau testemunho. No anonimato, mesmo estando sem declarar que seria rei, Davi ainda era observado, onde pessoas observaram sua vida, falando de sua habilidade de tocar harpa, observaram a sua postura de coragem, a sua postura na fala e a sua vida de piedade com Deus. Como está o nosso testemunho? Mas eu não sou ninguém. Ainda continuamos dando testemunho. Alguém está observando. Davi foi aprovado nessa área, anonimato. Terceira área, eu coloco como realidade. A realidade é um instrumento diário para a nossa maturidade. Muitas vezes imaginamos que Davi, apesar da sua solicitude, do seu anonimato, estava em algum cume do monte, envolto numa névoa mística, compondo uma sinfonia e tocando harpas. Parece que a gente tem essa imagem de Davi, né? Cachinhos dourados, tocando harpa, com a sua túnica, tudo ali, as ovelhinhas bonitinhas pulando em verdes pastos.
Não era essa a realidade. Isso não é verdade. Realidade nos mantém com os pés no chão, na dependência de Deus, no nosso dia a dia. Não vivemos aquilo que imaginamos que gostaríamos ou almejamos. Muitas vezes erramos nisso, ainda mais nos dias de hoje. Você almeja alguma coisa maior, ou você almeja ser aceito o perfil que você criou. E, não, qual é a realidade? Não pense nem mais e nem menos. O que você tem na mão, o que você tem agora e o que você é. E é com isso que Deus nos leva à maturidade dia após dia. A realidade é uma forma de prova. Essa é a tua circunstância. Lide com ela na dependência de Deus. Bem como a realidade é o meio que Deus usa para nos fortalecer nas mudanças. Davi continuou com os pés no chão ao ser ungido, bem como quando uma mudança de cargo, ou seja, levado aos palácios do rei, continuou sendo o mesmo, trabalhando em humildade e fidelidade. Tanto que Saul falou, deixa ele aqui. Ele me serve bem. Da mesma maneira que ele servia seu pai pastoreando os rebanhos, com a mesma humildade e fidelidade ele serviu a Saul. E bem como toda oportunidade que ele teve, a gente não sabe quanto tempo decorrido teve, aqui não fica claro, mas na transição que tem da luta com Golias, que começou a ter guerra, Saul indo para o acampamento, os irmãos dele lá, olha o versículo 14 do versículo 17, que é do capítulo 17, versículo 14. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 14 e 15. Davi voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui não fica claro se ele ficou por um determinado período de tempo trabalhando para Saul, servindo a Saul, e depois voltou para a casa do seu pai. Mas quando surgiu o episódio com Golias, ele ia ao acampamento, voltava para pastorear. Eu não sei se em algum momento desse mandaram chamar ele para tocar harpa para Saul. Não fica claro. Mas mesmo com a mudança de cargo, mesmo indo ao palácio real, ele continuou servindo humildemente e pastoreando quando ele tinha oportunidade. 3 áreas: solicitude, monotonia, anonimato, realidade, instrumentos que Deus usa no nosso dia a dia. E é na sala de aula da solicitude, do anonimato, da realidade, é que aprendemos a nos tornar homens e mulheres de Deus. Não almeje os holofotes, o reconhecimento. Sirva a Deus com humildade e com fidelidade, como a de Davi. Sirva a Deus com humildade e fidelidade. Ah, mas eu deveria estar sendo preletor. Não, corta a grama. Deus está trabalhando na tua vida. Viver a realidade e não o perfil que a sociedade deseja. Agradar a Deus e não a homens. E aprender com a solicitude. É assim que vamos glorificar a Deus. Lembre-se, você nunca vai ser uma mulher ou um homem de Deus se sua filosofia for a de causar boa impressão. Porque se essa for a sua filosofia, você vai querer pular essas etapas. Você não vai querer estar nos lugares em solicitude, aprendendo o que Deus quer falar à sua vida. Você não vai aprender com anonimato e vai querer rejeitar a realidade, construindo um perfil falso, como muitas vezes fazemos
Facebook, no Instagram, para impressionar outros. Cuidado, que possamos viver com humildade e fidelidade, assim como Davi, na sua vida, colocou aqui para deixar exemplo para nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos instrui através da Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra foi deixada para nos instruir, nos ensinar, nos fortalecer. Por isso, ó Deus, quero rogar pela Tua Igreja. Rogar por mim e por cada um aqui, ó Deus, que possamos estar com o coração aberto, sensível a Deus para ser transformado. Que possamos, ó Deus, em humildade e contentamento, entender aquilo que o Senhor, ó Pai, está trabalhando em nossas vidas. Que possamos abraçar, ó Deus, todas as formas que o Senhor tem usado para nos moldar. Que possamos ser humildes, reconhecer que o Senhor é aquele que é soberano, que é rei, que controla, que cuida, que transforma. E que possamos ser aprovados, assim como Davi foi aprovado, para termos um coração segundo o teu coração. Essa é a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém. Amém.